Oi, amigas, como vocês estão? Hoje eu queria conversar com vocês sobre baixa estima, sobre autoestima no geral. Isso é algo que o Senhor tratou muito em mim durante toda a minha conversão. Até hoje trata em mim muitos detalhes e é algo que eu vejo poucas pessoas falando sobre. Então vamos começar. Tudo começa pra mim em relação à baixa autoestima, tá? A gente precisa sempre olhar pra mapear o problema. Pra mim, pessoalmente, sempre foi sobre a minha infância. Então é algo muito lá atrás e é uma relação que eu tinha com o meu corpo. Porque nem sempre a autoestima e a baixa estima, ela pode estar necessariamente relacionada ao seu físico, né? Tem algumas pessoas que vão se sentir assim mais em relação ao intelectual. E aí, como eu disse, pra mim sempre foi muito relacionado ao meu corpo. Então, eu sempre fui uma criança gordinha. E foi algo que com o tempo foi sendo alimentado pelo ambiente externo. Então, os elogios que eu recebi de pessoas mais próximas durante a infância, enfim, nunca estavam associados à aparência física. E sempre sim à desenvoltura, ao intelecto, ao jeito de falar. Enfim, eu acho que existe uma multiforme graça de Deus operando em todas as coisas. Porque até no meio desses comentários que me faziam ficar tristes de certo modo, mas reforçavam essa parte mais intelectual, isso, de certo modo, lá no fim das contas, é muito relacionado àquilo que Deus me chamou pra fazer na esfera da educação. E aí, só que pra mim, pessoalmente, foi algo muito mais específico, né? Como eu não tinha muita essa estima de olhar pra mim e falar, cara, eu vou me arrumar, gosto de mim fisicamente, sei lá. Eu tendia a não me arrumar nada. Eu tendia a sempre estar de qualquer jeito, não me importar muito com a minha aparência e ser uma pessoa que ligava muito mais com a minha parte interna. Então, o intelectual, os livros, enfim, ser mais interessante daquilo que eu era e não por aquilo que eu aparentava ser, sabe? E aí, isso mudou muito em mim quando eu me converti. Eu tive durante minha adolescência, né, minha fase mais uns 14, 15, 16 anos, eu tive muito distúrbio de imagem, principalmente, mas isso se perdurou. Por mais que eu emagrecesse, eu voltasse, eu tinha sempre esse distúrbio de imagem. Eu sempre me via acima do que eu estava. Inclusive, quando eu tava muito mais magra. Então, isso é algo que me acompanhou independente do meu peso. Então, isso já mostrava que não era algo saudável, né? Então, acho que é esse o ponto. Você mapear tudo aquilo que é um problema e você conversar e realmente olhar pra raiz. E aí, o início da minha conversão veio como essa troca, essa virada de chave daquilo que era a minha visão em relação a estimar sobre si mesmo. Porque, primeiro, me reafirmou o meu valor como pessoa. Quando você encontra Jesus, quando você serve a Ele, você entende que você tem um valor por quem você é antes daquilo que você pode tanto produzir ou quanto aquilo que externamente você aparenta ser. Então, Jesus não tá vendo o seu bolso, não tá vendo a sua capacidade intelectual também, não tá vendo a sua beleza, não tá vendo nada disso. Jesus se interessa por saber sobre o seu coração, pelo temor que você tem a ele, pela entrega que você vai ter, pelo seu servir, por aquilo que você consegue ter do seu coração. E aí isso para mim me constrangia, porque também foi um processo para eu entender que não era mérito. Então eu não conseguia meu relacionamento e o amor de Jesus por mérito, porque dado que eu fui incentivada a infância toda a ser uma criança muito mais intelectual e que, nossa, então você é muito inteligente, ou você é muito esforçada, e não, tipo, você é muito bonita, eu nunca ouvi esse reforço, isso fez com que eu também conquistasse amizades, relacionamentos, até relacionamentos amorosos, mas no intelecto. Então, eu sabia que eu precisava ser muito interessante, porque eu precisava compensar a beleza, e eu precisava, por isso, merecer os relacionamentos que eu tinha. Jesus chega, ele me tira desse lugar de você não tem o que você faça que vai fazer eu te amar, não tem o que você faça que vai fazer com que eu te considere mais ou menos filha, não tem o que você faça que que vai me fazer te amar mais ou te achar mais bonita, ou entendeu? E aí isso mudou completamente a minha perspectiva. Então, quando você entende que seu valor está naquilo que você é e não naquilo que você faz, tem ou aparenta ser, isso também já te tira um pouco desse lugar de olhar muito só pra o que você acha que é o seu valor. E aí, tem um versículo que eu gosto muito, que tá lá em Romanos 12:3, onde o apóstolo Paulo vai falar: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, existe uma moderação por trás daquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, mediante a revelação de que nós temos em Cristo Jesus, de quem nós somos como filhos, e não quem nós somos, eu digo, de propósito individual, mas quem nós somos como corpo de Cristo, como filhos de Cristo, né, como co-herdeiros. Então, me ensinou a não pensar muito sobre mim,
seja muito ou muito pouco. Porque quando você tem uma estima alta demais, você pensa demais de você mesmo. Todo mundo falando de você, você é muito interessante, as pessoas estão sempre te querendo, ou as pessoas te querem pela sua aparência, pela sua fama, pelo seu dinheiro, então você tá pensando muito de você. Quando você pensa muito pouco de você, ou seja, uma autoestima mais baixa, você consegue cultivar aqueles pensamentos assim, nossa, tá todo mundo olhando pra mim, eu não presto pra nada, as pessoas querem só me usar, e não sei o quê. Então, os dois extremos, né, nada aquilo que é extremo é muito bom, né, então esses dois extremos de estimar demais sobre si mesmo, é isso que o apóstolo Paulo fala também. Então, não olha muito pra si mesmo, né, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, a gente precisa ter mais essa temperança no olhar, até como a gente olha pra nós mesmos, como a gente estima a nós mesmos. E aí, no meio disso tudo, eu fui sendo tratada pelo Senhor, o Senhor foi me revelando realmente que eu era uma filha, eu fui tirando aquela sensação de controle, eu fui me permitindo ser mais feminina, eu fui me permitindo voltar a gostar das coisas que eu gostava, porque quando eu valorizava demais esse intelecto e eu pendia demais a deixar faltar no sentido de estético, eu também estava levando para um extremo. Então o Senhor me confrontou muito. Você não precisa ser extremo em nada, sabe? Você pode cultivar externamente aquilo que você tem cultivado internamente. E aí vira um reflexo, um desabrochar daquilo que você tem no seu coração. E eu acho que isso sim é você revelar Cristo também, sabe? Quando você tem a estima por você, pela sua estética, assim, não demais, mas você se aprumar, você se arrumar, você tá bem, assim, isso faz com que você também passe uma mensagem, sabe? Isso prega através da sua vida, querendo ou não. E aí chegou a etapa que eu tinha mais medo. Eu compartilhei uma vez lá nas minhas outras redes sociais o quanto eu tinha receio em relação a ter filho pela minha aparência estética. Isso sempre foi uma dificuldade pra mim, porque eu passei por distúrbios alimentares e eu tinha medo de como eu me veria, eu tinha medo de como que seria isso pra mim, assim, sabe? Tipo, como que seria pra uma pessoa que teve distúrbios alimentares, que nunca conseguiu olhar o seu peso na balança, que sempre teve um problema com o corpo, como que seria essa pessoa engravidar? Tipo assim, porque o corpo muda muito. Então eu fiz muita terapia nesse começo, assim, da gravidez, voltada exatamente pra isso. Parecia que eu falava toda a sessão a mesma coisa. Eu sabia que meu corpo estava mudando, mas era só uma fase, que do mesmo jeito que eu já emagreci outras vezes eu podia emagrecer, que isso não era o que importava, no final das contas o meu filho tinha que estar com saúde, eu tinha que estar com saúde. Então eu comecei a trazer mais racionalidade àquilo que era um medo, sabe? Então, Jesus também me ensinou muito nesse processo a me reencontrar nessa verdade bíblica de quem eu sou como uma mulher, de que o meu corpo não é meu, de que gerar uma vida é gerar uma vida saudável, é gerar uma vida pro Senhor, é gerar uma flecha, um filho, para que outras gerações sejam alcançadas através da verdade dele, para que o coração dele perpetue aquilo que nós vamos ensinar a ele, e, acima de tudo, que físico e balança não importam tanto quanto todas essas coisas. Isso nem é considerado alguma coisa. Então, é que eu não podia exagerar pra pender pro lado de acabar com a minha saúde, então eu vou comer tudo que eu quiser, vou me permitir porque eu tô grávida e tal, não sei o quê. Não. Mas eu tinha que ter temperança. Eu tinha que ter domínio próprio para que eu pudesse comer e me alimentar saudável e que eu pudesse ter gerar uma vida saudável. Então eu fiz exercício físico, fiz exercício de fisioterapia pélvica, porque eu queria ter parto normal, eu comi muito bem durante a gestação e cuidei da minha saúde mental também. Uma coisa que eu coloquei que eu queria muito falar com vocês é que Jesus cria coisas belas, né? Os detalhes, eles importam. Porque a gente vê até, inclusive, detalhes para a construção do templo, né? Então, detalhes minuciosos. Então, o seu valor, ele não mora nessa aparência necessariamente, né? Mas o Senhor se importa, sim, com coisas que são belas. O seu valor mora, sim, no seu temor, no seu coração e na sua entrega ao Senhor. Mas isso aqui não é um espaço para que você se negligencie. E esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Que o Senhor cria as coisas belas para serem admiradas, existe sim o conceito do belo, mas isso não quer dizer que ele é universal no sentido de que todo mundo precisa ser magro, que você que está acima do peso está errado, ou que você que está às vezes abaixo do peso está errado, enfim, não é isso. Mas é aquilo que você cultiva, sabe? Você tá assim porque você não tem domínio próprio, não tem controle sobre a comida, ou porque você não tem o domínio próprio, o controle sobre o outro extremo, sabe? De você deixar de comer por muito tempo, porque você só se importa com o trabalho, com o dinheiro. Então, assim, o que tem morado por trás dos seus comportamentos? Eu acho que é muito sobre isso. E o importante é que a gente saiba que isso não é um espaço pra gente ser negligente com o nosso corpo ou com nós mesmas, né? Porque a autoestima, por mais que ela não esteja ligada a você pensar muito sobre si, não é você ser indiferente ao que a sua aparência vai relatar, ou você ser indiferente aos cuidados com o seu corpo, porque, no fim das contas, eu preciso me amar, e esse é o mandamento que o Senhor fala lá em Mateus 22, 38 e 39. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ama seu próximo como a si mesmo.
João 13:34. Novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então o Senhor amou a gente sem reservas, o Senhor amou a gente acima daquilo que a gente podia entregar, daquilo que a gente aparentava ser, enfim. E é isso que a gente tem que ter em consideração, mas a gente também tem que ter em consideração que a gente precisa se amar, a gente precisa olhar para nós mesmos com amor, com compaixão, com carinho, com paciência, com todas essas coisas, para que a gente possa amar aqueles que a gente ama, principalmente os nossos filhos, nossos maridos. E tudo isso cai exatamente nesse ponto. Não ser negligente, mas ter temperança. Eu preciso ter saúde para pregar o evangelho, eu preciso ter saúde para mostrar para as pessoas como ter filhos é bom, porque eu prego através da minha vida, através dos meus comportamentos. Eu preciso ter saúde para mostrar que aquilo que o Senhor me deu, que é a minha saúde, eu realmente valorizo todos os dias e eu uso ela para pro bem do reino, para a expansão do reino, seja com meus filhos, seja valorizando a vida dos meus filhos, seja limpando minha casa, seja cultivando meu casamento. Todos os ministérios que o Senhor me entregou, eu preciso de saúde, eu preciso ter saúde para que eu consiga servir excelentemente em todos eles. Então, recalculando, a gente vai olhar sempre para onde vem a raiz da nossa autoestima, dos nossos problemas, talvez olhar com mais carinho para você, conversar com alguém que é algum profissional sobre isso, sobre essa estima sua, olhar para aquilo que o Senhor já falou sobre você, aquilo que são as afirmações e realidades bíblicas, né, que a gente tem que olhar para aquilo que o Senhor falou sobre nós, a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, quem Ele nos chamou para ser, então aquilo que você tem hoje que talvez seja um diferencial, que você acha muito estranho, às vezes é o diferencial que está correlacionado com o seu propósito e que você precisa descansar nesse sentido também, de que você não vai ser igual a todo mundo, que você não tem que ser igual a todo mundo, e que tá tudo bem você querer coisas diferentes e que tá tudo bem você ser assim, porque o Senhor te fez assim. Mas, obviamente, mudando as características que não são positivas para se aperfeiçoar e se tornar cada vez mais parecida com Cristo, tá? Por mais que você seja você, com sua essência, com todas as coisas que o Senhor te deu, você precisa, assim, ser parecida mais com Jesus, assim como eu também, e a gente precisa continuar nessa tentativa. Então, me conta aí a sua relação com a autoestima, eu quero muito saber, vamos conversar sobre isso mais um pouquinho. E se você gostou desse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, me segue nas outras redes sociais, vou deixar o link aqui das duas, vou deixar linkado aqui embaixo também. E até o próximo vídeo, fica com Deus, um beijo e até a próxima.